aula de hoje. Sejam todos bem-vindos à minha aula de um empreendedor estatístico. Hoje é a aula 3. Essa aula foi gravada no dia 24 de fevereiro. Então, a gente vai dar continuidade à aula 2, que está gravada aqui também. E a gente vai continuar falando de variáveis. A gente parou de... A gente falou de variável contínua, variável discreta. Vocês lembram disso? Quem lembra o que é uma variável contínua e o que é uma variável discreta? Alguém lembra? Quantitativa, contínua e quantitativa discreta? Então, não. Quantitativa contínua é aquela... Primeiro, quantitativa e qualitativa. Quantitativa é quando eu estou quantificando, eu estou contando alguma coisa, eu estou somando. Então, necessariamente, eu tenho que estar somando coisas para ela ser quantitativa, mesmo que sejam números. E aí, eu tenho a qualitativa. A qualitativa é quando eu estou apenas qualificando alguma coisa. Quando eu digo que os seus olhos são azuis ou os seus olhos são cor de mel, eu estou qualificando a cor dos seus olhos. Então, eu estou qualificando algo. Quando eu digo que o carro é carro de passeio, carro moto esportiva, eu estou qualificando as coisas. Quando eu viro e falo que o Gilberto tem 3 carros na garagem dele, o Guilherme tem 2 motos, e a Andréia tem 4 BMW, nossa, Andréia, deixei você rico agora. Eu estou quantificando, ok? Mas dentro dessa quantidade eu posso também qualificar. Concordam? Eu posso falar da variável qualitativa e da variável quantitativa. Quantidade de carros é quantitativo. Mas se eu for qualificar esses carros, a André tem 2 carros de passeio na garagem dela. O Guilherme tem 2 motos. Uma moto é uma Harley Davidson, né? Aquele motão, que é moto, eu esqueci o nome que eles chamam, que é moto... Esqueci como é que se chama o nome. E a outra moto é uma bis, moto de dia a dia, sei lá. Aí eu estou qualificando e também estou quantificando. Então, quando eu estou usando as variáveis, a diferença de qual e quanti é porque uma quantifica, a outra qualifica. Só que dentro das quantitativas, eu tenho 2 tipos. Eu tenho a quantitativa discreta e a contínua. E aí, que pegou que na aula passada eu pedi para vocês fazerem um exercício, alguns ficaram com dúvidas e eu quero que vocês anotem de novo. A quantitativa discreta são números inteiros. São coisas que eu não reparto. São coisas que eu conto inteiro. Eu não posso dizer que a André tem uma moto e meia. Ela tem ou 2 motos, ou uma moto, ou 3 motos. Eu não corto pela metade um automóvel. Ok? Já quando eu vou medir uma parede, a parede tem 1,5 metro de largura. Eu estou quantificando algo e medindo isso daí. Ou seja, eu estou dando uma medida. Uma medida, na maioria das vezes, ela é contínua. Ou seja, o número continua após a vírgula. Decorem sempre dessa forma, que fica bem mais fácil para vocês decorarem. Então, toda forma do saber nasce de um não saber. Já diria Mestre Oda. Mentira, essa não é a frase do Mestre Oda. Mas toda forma de saber nasce de algo que a gente não sabe. E eu quero convidar vocês a terem uma mente muito aberta para essa minha disciplina. Porque o não saber dessa disciplina para vocês, com o reflexo do ring light, é porque a luz é meu óculos. Meu óculos, ele não tem antirreflexo. Tá vendo? Aí você só vê o ring light, ó. Vou tentar tirar o óculos. Mas é porque se eu não ligar o ring light, vocês não me enxergam. Porque aqui onde eu tô é muito escuro. Isso é coisa de blogueiro, né, professor? Mas é porque onde eu tô, aqui no meu móvel, se eu não ligo o ring light na minha cara, vocês não enxergam minha cara. Vocês ficam enxergando só uma nuvem. Então eu vou ficar sem óculos. Vou ver se eu consigo dar aula sem óculos.
Obrigado pelo toque, que estava esquisito. Então, eu queria convidar vocês a ter, assim, uma mente muito aberta sobre essa Tá esquisito não, tá normal, professor. Não, é porque Se for falaram melhor que pra você, pode deixar. Não, ó, porque, ó, tá refletindo no meu óculos. Tá nada, tá não. Tá lindo, eu, hein? Nossa, Não atrapalha nada não, tá louco? não dá diferença nenhuma. É, pô, Eu, fica hein? com óculos, melhor. Mengo pra cima deles. Adoro vocês, gente. Então tá, show, vou ficar de óculos, porque eu enxergo muito melhor de óculos. Então, eu quero agora começar a falar de população e amostra. Gente, eu comecei a falar de população e amostra na aula passada, mas eu não terminei. Quando eu falo de população, eu estou falando de uma quantidade de pessoas ou quantidade de itens, ou são coisas, características comuns, são um conjunto. Lembra de conjunto de matemática que a gente estudava? A gente estudava conjunto. Então, população e amostra, a gente está falando de conjuntos e subconjuntos. É simplesmente isso. Então, o conjunto de alunos da sala da professora Marina de O Empreendedor e Estatística é a população da sala O Empreendedor e Estatística. Mas, se eu pego 4 alunos dessa sala e isolo eles para fazer um exercício, eu estou tirando uma amostra da minha sala. Então, o que é a população? É a população de um país, é a população de uma cidade, são todos os funcionários de uma empresa, são todos os pregos produzidos por uma fábrica. Tudo isso podem ser caracterizados como população. Então, não se apeguem ao termo população e confundam isso apenas com cidadãos, tá entendendo? Pessoas. Porque como a palavra é uma palavra que tem o mesmo sentido para você dizer a população do Brasil, a população de Vila Velha, a população de Vitória, muita gente se confunde. Mas população é um conjunto de pessoas ou coisas ou objetos que tem uma característica comum, que caracterizam eles por algo igual. Então, por exemplo, eu estou juntando os pregos fabricados numa fábrica. Só um minuto, gente, porque eu estou sendo interrompida na minha aula. Calma aí. Eu estou sendo interrompida. Interrompemos a programação. Vem aqui agora. Alguém saiu chorando. O pai veio aqui e arrancou ela pelo braço. O bom é que eu tenho que cortar essas partes do vídeo gravado, e aí é ótimo, só que não, de editar o vídeo. Mas vamos continuar falando de população, gente. É um conjunto de coisas, pessoas, locais, portadores de de pelo menos uma característica comum. E aí vocês vão ver vários exemplos de população em amostra. Então, tá vendo? Essa seria uma população que tem algo em comum, tem algo entre eles que é uma característica comum. Ô, professora? Por exemplo, eu posso estar... Fala, Gabriela. Aqui, onde que tá esses slides para mim procurar? Ô, meu amor, estão todos no Drive. Você tem o link do Drive? Não, né? Deixa eu gerar o link do Drive aqui. Calma aí. Tá. Deixa eu colocar aqui no... Marina, já ensina a galera também como é que salva o Drive. Vou ensinar, né? É sempre bom, né, Gui? Vou fazer isso agora, galera. Vou parar aqui a apresentação e vou ensinar isso. Gente, vou aproveitar que a Gabriela fez essa pergunta e vou ensinar para vocês, porque isso eu ensinei no semestre passado, quem foi meu aluno,
E foi muito importante. Todos vocês têm um e-mail da Docto agora. E nesse e-mail, ele é do Gmail, né? Vocês acessam ele pelo Gmail. Então, ou seja, é tudo... Ai! Falha nossa. Ai, machuquei meu braço. Tudo que vocês estão no grupo, tudo que vocês fazem aí do Google, vocês conseguem fazer de graça, vocês têm acesso, porque tem acesso até mais gigas, né, do que o normal, porque vocês estão fazendo parte aí do e-mail do Google. Então, quando você vem aqui no Drive, que eu acabei de mandar um link, gostaria até que, se possível, todo mundo que tiver no computador ou até tiver no celular e conseguir acessasse o Drive agora para eu mostrar uma coisinha para vocês. Ó, tá vendo aqui? Essa é a nossa pasta. Nessa nossa pasta, eu tenho as apresentações, tá vendo? Aula 1, aula 2, aula 3. Tem o livro que eu pedi para vocês lerem o primeiro capítulo dele, que eu acho que ninguém leu, mas tudo bem. Tem o plano de aula que eu mostrei, que é onde eu coloco os links, onde eu coloco as coisas. O plano de ensino, que é global da disciplina. Aí aqui eu ainda tenho o plano de ensino completo. E aqui eu tenho todas as unidades, tá vendo? 1, 2, 3, as apostilas de todas as unidades. Então, aqui são resumos, ok? As aulas eu faço as apresentações como resumos. Mas o conteúdo completo está aqui nos livros didáticos que estão aqui. E aí, como é que você faz para você não precisar de pedir toda hora para mim esse link? Não que eu vá me negar em momento nenhum para mandar esse link para vocês, não me entendam mal. É apenas para facilitar a vida de vocês mesmos e vocês não ficarem com dúvidas, às vezes querendo estudar e não sabem onde achar o link. Você vem aqui, ó, nessa setinha para baixo aqui, aí você aperta aqui. Adicionar atalho ao Google Drive. Quando você faz isso, quando você entrar aqui, nesses 3 pontinhos aqui, você tá em Gmail, né? Do lado do Gmail tá o Drive, não tá? Você tava lá no Gmail, acessou seu e-mail, apertou o Drive, você vai ver logo aqui na carinha do Drive essa pasta. Vocês vão ver essa pasta aqui na raiz do Drive de vocês. Tá vendo? Aqui, ó. E aí vocês podem salvar até outras coisas também, tá vendo? Vocês vão ver assim, ó. Igual tá essa pasta aqui, ó. Vocês vão ver assim, ó. Que foi do ano passado, inclusive, que foi Empreendedor e Sustentabilidade. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Vocês entenderam? Querem que eu mostre de novo? Tá show? A Gabi que perguntou. Gabi, você entendeu, meu amor? Ei, tô tentando aqui agora. Obrigada, professora. Tô fazendo nada, isso. querido. Show. Aí, dessa forma, fica mais fácil para vocês, porque tudo que eu vou produzindo, eu vou colocando aí dentro. Então, quando começar a aula, vocês já podem pegar a aula ou baixar no computador de vocês, como vocês preferirem. Na verdade, como tudo está na nuvem, não vale a pena vocês baixarem nada no computador de vocês, vale a pena vocês acessarem de onde está, tá entendendo? Tá lá. Ninguém vai mexer nesse negócio. E quem tem Android é melhor ainda, porque quando você tem Android, você tem um acesso fácil dos aplicativos do Google e você consegue ler o material, às vezes, no celular, tá entendendo? Dá para você ler a apresentação, dá para você estudar pelo celular. Eu coloquei como favorito também do Google. Isso, pode botar também como favoritos do Google, mais fácil ainda. E é legal como gente. a Doctor criou o Fala. e-mail, né, pra gente, então não mistura com o drive pessoal. Né? Não confunde com o drive pessoal. Melhor ainda, eu fiquei muito feliz que a Docton adotou essa política, né? Eu já fazia, eu dou aula em outras faculdades, e nas outras faculdades que eu dou, todo mundo tem o e-mail. E é muito mais fácil. É mais fácil até para mim também, por exemplo, eu ter e-mail da faculdade. Porque senão ficava. Teve uma fase que eu recebia tanto e-mail, mas tanto e-mail, mas tanto e-mail, que eu recebo muito e-mail. Fora do trabalho, né? Que eu ficava e-mail de aluno no meio dos meus e-mails e eu perdia. Aí agora não, eu vou trabalhar para a Doctor, eu sento, abro e-mail da Doctor, para mim é muito mais fácil. Mas vamos continuar em população e amostra, gente. Então, os estudantes
por exemplo, eles constituem população, que eles apresentam pelo menos uma característica comum, aqueles que estudam. Qualquer estudo estatístico, tá? A gente tem que ter em mente que a gente vai pesquisar coisas de alguma população. E essa característica, elas têm que estar muito bem definidas para saber quem entra nessa população e quem não entra nessa população. Então, por exemplo, se eu quero estudar os acadêmicos de administração de Vila Velha, eu vou ter que primeiro saber qual é a quantidade de faculdades em Vila Velha que tem curso de administração. Não é isso? Não é a primeira coisa que eu tenho que investigar? Depois que eu investigar isso, eu tenho que entrar em contato com as instituições e saber das instituições quantos alunos com matrículas ativas eu tenho no curso de administração. E aí eu posso fazer as minhas especificações. Acadêmicos de administração presencial. Mas se eu falo só acadêmicos de administração, eu englobo todo mundo. Então a população é maior ainda. Eu, por exemplo, sou uma acadêmica de administração de EAD. Eu estou me formando em administração. Então eu me encaixaria nessa população, tá entendendo? Só que eu só vou conseguir trazer essas características comuns se eu souber claramente, primeiro, o que eu quero investigar. Porque não adianta eu falar bem assim, eu quero a população de acadêmicos, mas eu não sei o que eu quero perguntar para eles, não. Sei, eu quero saber desse pessoal, não. Primeiro, você tem que entender o que você quer pesquisar, para depois você entender qual é a população. E aí, quando pretendemos fazer uma pesquisa entre os alunos, por exemplo, de escola de primeiro grau, a gente precisa definir primeiro quais são os alunos que formam esse universo. Os que atualmente ocupam as carteiras da escola, ou devemos incluir também os que já passaram pela escola. Mesma coisa vale para o exemplo que eu dei anterior de administração. E aí, cada caso vai ser um caso. E aí, agora, eu quero que vocês vejam esse videozinho. Eu vou depois dar a dica desse canal do YouTube. Esse cara, para mim, é um dos caras que explica estatística da melhor forma possível. Meu sonho é ser igual a ele um dia. Então, eu me espelho muito nele. Então, eu quero que vocês usem ele como material de apoio quando vocês não entenderem o que eu estou falando. Que ele explica melhor do que eu. Vamos falar rapidamente sobre população e amostra. Quando a gente fala o termo população, aqui a gente está se referindo sempre a uma população estatística e não a população geográfica. O que significa isso? Significa que a população estatística são aqueles elementos, aqueles objetos, aquelas pessoas que fazem parte do nosso estudo, que são de interesse para o nosso estudo. A população geográfica pode conter elementos que não nos interessam. Então, nem sempre a população estatística vai coincidir com a população geográfica. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja fazendo uma pesquisa para saber quem que vai ganhar as próximas eleições para presidente da República. Qual que é a população geográfica? A população geográfica são todos os brasileiros. Todos os brasileiros, sem exceção. Só que qual que é a população estatística? São todos os brasileiros que votam. Ou seja, são todos os eleitores. São aquelas pessoas que vão até a urna votar. É claro, aqui, nesta população estatística, a gente naturalmente não vai ter, por exemplo, as pessoas com menos de 16 anos de idade, porque quem tem menos de 16 não pode votar. Então, a população estatística é a população de eleitores, que é bem menor do que a população geográfica, que corresponde a todos os brasileiros. Só que, seria possível você entrevistar todos os eleitores para fazer a sua pesquisa? Óbvio que não, né?
porque é muita gente, não teria nem como você realizar essa entrevista, como que você iria localizar todos os eleitores. Então, o que se faz dentro da estatística? Você tem a população que te interessa. Como você não tem acesso a todos os eleitores, a todos os elementos dessa população, o que a gente faz é pegar uma parte desta população. Esta parte do todo, tá? Então, normalmente eu falo assim, ó, a parte do todo. O todo é a população. A parte desse todo é o que a gente vai chamar justamente de amostra. Então, eu vou entrevistar uma certa quantidade de pessoas, 100, 200, 1000, 2000, 10.000 pessoas. Essas pessoas entrevistadas fazem parte da minha amostra e a partir desta amostra que a gente vai começar a trabalhar com a estatística descritiva, com a inferência estatística. E esse processo de obtenção dessa amostra é chamado de... E para a gente realizar um processo de amostragem, a gente vai ter... E aí, gostaram do tio aqui? Pausa, Marina. E aí? O vídeo ficava agarrando. Não sei se a minha internet que tá meio ruim, mas não deu pra entender muito bem, não. Sério, gente? A parte da amostragem. O meu também ficou agarrando. Então, calma aí. Eu acho que é normal mesmo, professor, quando você compartilha um vídeo. Calma aí. No semestre passado eu tentava apresentar assim também, travava. Calma aí. Não, pode ser minha internet que não deve estar com potência suficiente para eu compartilhar também. Eu vou botar o link do vídeo aqui para vocês e vou dar uns minutinhos para vocês verem. Assistam aí, eu quero que todo mundo assista. Porque senão, se vocês não assistirem, vai assistindo e vai me falando. Vai assistindo e vai me falando aí. Eu vou pegar uma água para mim enquanto vocês terminam aí, tá?
E aí, terminaram? Quando vocês terminarem, vocês me avisam, tá, gente? Quem tá chegando aí agora, a galera tá vendo um vídeo. Tô vendo que tem gente chegando na sala de aula. Tá de novo aqui o link do vídeo. Terminou, Lenise? Obrigada. Queria até pedir para vocês salvarem. Se inscreve no canal desse cara aí, porque ele, o professor Guru, para mim, para poder, assim, tirar dúvida, às vezes rápida, de alguma coisa que vocês não estão entendendo, eu acho a explicação dele muito objetiva. Nossa, Rafael. Eu achei também, professor, ele não fica cozinhando, né? Ele vai direto ao ponto. Exatamente, é isso que eu gosto dele. Eu acho que ele vai direto ao ponto. Então, eu acho que vocês podem salvar esse cara aí. E eu já vi muito cara fazendo vídeo de estatística, tá, gente? Para mim, esse é o melhor. Então, fica a dica. Mas deixa eu ficar quieto que eu tô atrapalhando algumas pessoas, né? Professora, manda o link depois do seu canal aí, fazendo favor. Tá? Tá no mudo, só. Vou mandar, só um minutinho. A maioria já acabou. O vídeo era curtinho, o vídeo não era muito grande. Então, eu vou continuar aqui. Então, como eu disse, duas dicas sobre isso. Primeiro, se cadastre nesse canal desse cara aí também, porque vai ter muito conteúdo que eu vou dar aqui, que eu vou falar com vocês bem assim, gente, vai lá no Professor Guru e olha também isso daí. Porque ele consegue meio que ser objetivo e fechar, às vezes, o que eu tô falando aqui. Como eu disse, um dia eu vou ser igual a ele. E depois, guardem também esse arquivo, esse vídeo, para vocês assistirem de novo, para vocês estudar. Mas vamos continuar aqui. Então, gente, uma amostra é o quê? É um subconjunto, atenção para finito. Uma amostra, ela não é infinita. Exatamente, ele é meu parça. Ele nem me conhece, mas eu indico para um monte de gente se inscrever no canal dele. Ele poderia me conhecer, deve me pagar alguma coisa para fazer isso, né? Porque ele deve ganhar dinheiro com esse canal dele, que esse canal dele tá bombado. O meu um dia ainda chega lá, eu ainda tenho só 149 inscritos. Inclusive, ajudem a professora aí, se inscrevam no canal, ativa o sininho aí do canal da professora.
Ajude uma professora a pagar as contas, a sustentar os filhos, tá entendendo? Ajude uma professora. Obrigada, Maria. Então, gente, atenção para a palavra finito. Por que vocês têm que prestar atenção na palavra finito? Porque eu não posso pegar uma amostra e depois sair incluindo mais pessoas nessa amostra. Uma amostra é uma amostra. Então, ela é uma quantidade finita que foi feita. Continuando, para as inferências serem corretas, né, para os cálculos serem corretos, para o que nós estamos querendo saber seja feito de uma forma estatisticamente correta, a gente precisa garantir que essa amostra seja representativa da população. Um coraçãozinho para todo mundo aí que está falando que já se inscreveu. Lembra que eu comentei com vocês e eu fiz uma pergunta no final da aula? Eu fiz uma pergunta, acho que não foi para a aula de vocês, foi para a aula que eu dei para o pessoal do EAD. Mas eu vou então fazer essa pergunta para vocês agora. Vocês acham que as pesquisas eleitorais, elas retratam exatamente, elas conseguem retratar exatamente... Foi pra gente. Foi para vocês, Jonathan? Que bom. Foi. Eu gosto desse povo que presta atenção na minha aula, porque presta atenção e até me corrige. Olha que coisa maravilhosa, Jonathan. Você mora no meu coração, querido. Eu queria saber o seguinte. Será que representa estatisticamente realmente a população? Será que a amostra que eles pegam é bem representativa? Alguém leu o que eu indiquei para ler, que é o livro que está lá no Drive, que é o capítulo 1, Como Mentir com Estatística? Alguém leu esse livro? Que eu pedi para vocês lerem? Pelo jeito não, né? Poxa, ninguém passou o carnaval lendo. Que absurdo! Eu passei um livro para vocês lerem no carnaval, pensando em vocês. O livro é esse aqui, ó. Vê se dá para você ver a capinha dele, ó. Ai, tá refletindo. É porque o foco tá em mim, o foco não tá nele. Não dá pra ver. Não dá pra ver, o foco fica no meu rosto. Não dá pra ver. Eu mostrei ele na aula passada. Ele tem uma capinha azul. E eu fiz um PDF do primeiro capítulo dele para vocês e coloquei lá no Drive. É legal vocês lerem isso para vocês poderem ter uma noção sobre o quanto a estatística pode ser usada para contar mentiras. E quando eu digo isso, eu posso dizer isso afirmativamente, que eu posso fazer essa afirmação que diariamente nos telejornais a gente escuta uma estatística mentirosa. Então, quando a gente não entende de alguma coisa, a gente pode usar tanto para o bom quanto para o mal. Ontem, eu relendo esse livro, eles estavam falando sobre um caso de uma empresa que saiu numa revista, uma matéria, dizendo, deixa eu ver, com propriedade. O que com propriedade, João? Não entendi. Afirmar que eles podem contar mentira, né? Ah, sim, eles podem contar muita mentira, porque a estatística, é isso que eu ia até dar o exemplo agora, a estatística, a gente pode usar ela muito maldosamente. Eu posso dizer que 100% dos meus alunos de O Empreendedor e Estatística, que estão presentes na minha aula no dia tal, estão satisfeitos com a minha aula. Eu posso dizer isso, não perguntei nada para ninguém fez reclamação. Verdade, você pode afirmar que 100% dos seus alunos não leram o livro. Eu posso afirmar que 100% dos meus alunos não leram o livro. Gente, eu queria achar alguém que leu. Ninguém leu, gente. Tô acreditando nisso. Não, aquela primeira parte que você mandou é muito boa, professora. Caramba, eu achei muito interessante. Maíra, você leu? Achei alguém que leu. Maíra, você quer falar? Que livro? Tá lá. Tá, eu vou mostrar para vocês onde é que tá o livro. Calma aí. Tá lá no Drive. É o seguinte, gente. Desde a primeira aula, eu tô afirmando com vocês que a gente pode usar a estatística para coisas boas, ou seja, a gente pode usar a estatística, sabe, para o bem,
para medir coisas, para entender coisas melhores. Mas a gente também pode usar a estatística para o lado mal. A gente pode usar dados e números para representar, vamos dizer assim, para contar mentira. Então, esse livro, que eu acho ele extremamente interessante, o nome desse livro é Como Mentir com Estatística. E aí eu botei, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó, capítulo 1, tá vendo aqui? Dentro do Drive. Como Mentir com Estatística, capítulo 1. Eu tive o trabalho de botar o livro aqui. O primeiro capítulo do livro, porque eu só posso liberar um capítulo, não posso fazer cópia do livro inteiro. Então eu fiz só o primeiro capítulo, justamente para vocês entenderem o contexto quando eu digo o como que nós conseguimos mentir usando a estatística. Aí tem aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ler ele todinho, ó. São 12, nem é muita coisa não, gente, tem um monte de figurinha. São 12, vocês vão ler isso aqui com o pé nas costas, ó. Nem é muita coisa, não. E aí eu queria, depois, se vocês puderem ler, só, Maíra, agradeço imensamente, Maíra, você ter lido, tá? Obrigado. Eu sou feminista, eu sou não sei o que lá. Só que aí, quando ela é colocada à prova, e quando a gente vai conhecer realmente essa pessoa, ela não é nada daquilo que ela prega. Por quê? Porque muitas vezes aquilo dali que ela tá fazendo é um personagem que criaram para ela fazer sucesso. Só que ela, dentro dela, é uma pessoa doente. E quando eu falo doente, eu tô falando assim, que ela provavelmente faz tudo isso, tem esse monte de opinião, e tem que se tratar. Ninguém pode falar daquele jeito com o outro, tá entendendo? Cadê a empatia? Cadê a humanidade? Ô Marino, acho que ela viu o que está acontecendo quando começou a voltar para ela, né? Ela teve um índice de rejeição enorme pelo Brasil e começou a afetar a família, né? Não, claro, gente, eu acho que ela viu, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado e eu tenho que mudar. Sim, só que é isso que eu tô querendo dizer. Ela provavelmente só vai perceber que isso que ela faz uma vida inteira. Gente, só pra gente voltar pra estatística, mas eu vou falar porque esse assunto é interessante até pra gente discutir sobre relações tóxicas e sobre a questão de quanto que a gente normaliza isso na nossa vida. Eu tive um chefe durante muitos anos da minha vida que ele era exatamente daquele jeito. E aí um dia eu fiquei doida da cabeça, eu peguei depressão quando fui trabalhar com ele, eu tinha crises de ansiedade horrorosas, porque eu sabia que ele ia me ligar de manhã, no horário que ele ia me ligar, uma coisa meio Miranda Priestley do Diabo Veste Prada. Ele era a minha Miranda Priestley, aquela mulher lá que faz o Diabo Veste Prada, ele era exatamente aquilo. Marina, não sei o que, Marina, você não sabe. Era o dia inteiro assim. Quando eu percebi, eu tava tóxica, igual a ele, com várias pessoas. E por quê? Porque as pessoas normalizam aquilo e falam, ele é doido, ele é grosso mesmo. Não, gente, as pessoas não podem ser assim. Tem alguma coisa ali dentro delas, sabe, que pode ser tratada para elas não serem mais daquele jeito. E é isso que eu quis dizer sobre a Carol. Que eu acho que ela tem que se tratar. Porque a gente tem que, né, nós estamos aqui na Terra, né, quem é religioso ou quem não é, de qualquer religião que vocês forem, vocês sabem que a gente tem que entender, né, as pessoas, né, a gente tem que, vamos dizer assim, tentar sempre perdoar. Ô, professora, né? eu concordo com você. Mas aqui, como que a gente chega na pessoa e fala pra ela que ela precisa de tratamento? Não, claro, Gabi, é muito difícil você falar isso. Essa é a parte ruim, porque muitas pessoas precisam de tratamento, é nítido, mas elas não aceitam. Só que a gente só vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que elas precisam de tratamento se a gente tirar essas pessoas da nossa vida e não continuar se auto-sabotando. Professora. Fala, Gilberto. Mas então, a gente vê que as pessoas falam do caráter, de tudo isso, mas as pessoas que estão pregando, não digo nem um certo ódio, mas que já... já qualificaram o caráter dela de forma negativa. Será que não estão sendo tão iguais? Será que a gente não é tão igual quando a gente pratica o mesmo? Mas é isso que eu tô falando. Você tá falando a mesma coisa que eu. Porque o que as pessoas... A gente tem que, assim, claro, o que ela fez não tá certo.
Mas a gente não pode cancelar. Essa história de cancelamento, essa história de você jogar... Gente, Judas, nós estamos fazendo aquilo que foi feito, e não é isso. A gente isso aí, não estão fazendo diferente. É isso aí. E outras eles coisas. Estão ameaçando o filho dela, eles estão brigando com a família, vamos dizer assim, eles estão passando até dela para outros, e agora punir ela aqui do lado de fora, uma vez que ela já foi eliminada, não seria uma espécie de bis in idem? Não seria uma coisa cruel demais? Então, eu acho muito cruel cancelar ela, só que eu acho também que ela vai ter que refazer a imagem dela, e agora eu tô falando sobre como profissional de marketing. Como profissional de marketing, eu digo que ela precisa... agora, gente, Daniel, eu também não vejo Big Brother, tá? Eu não vejo Big Brother, tá bom, gente? Não vejo. Eu só o que eu leio, o que eu ouço. Eu não vejo, só o Instagram que eu vejo. Eu também só sei pelo que eu vejo, só pelo que eu ouço e por cenas que eu vi. Cenas que eu vi, assim, que às vezes você tá em algum lugar e alguém mostra, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que ela precisa agora, a André tá falando aqui que ela também teve que pedir para sair porque ela viu que ela tava surtada. Eu já passei por isso, gente. E as pessoas só vão, a gente só vai. Uma vez meu terapeuta, pra gente finalizar esse assunto para continuar com estatística, uma vez meu terapeuta falou a seguinte frase para mim. Eu fiz terapia durante muitos anos, porque eu sou filha de pais separados e eu tive eu quando fiz 18 anos, aí eu já tinha grana, trabalhava, já tinha dinheiro, eu paguei a minha terapia porque eu sentia que eu tinha uma síndrome da impostora muito grande em mim. Eu sentia que eu achava que nada do que eu fazia era suficiente, tá entendendo? Porque eu sentia uma síndrome de abandono do meu pai, e aí tudo que eu fazia eu achava assim, não, eu tenho que fazer mais isso para ser melhor, sabe aquela coisa? Eu só vou ser boa se eu tiver aquela roupa assim, eu só vou ser boa se eu tiver o cabelo assim, eu só vou ser boa se eu estudar isso, eu só vou ser boa, e aí nada bastava. E aí eu tava vivendo uma vida que não era muito legal, eu tinha muita crise de ansiedade e tudo. E aí eu fui fazer terapia, e meu psicólogo falou o seguinte coisa para mim, que eu aprendi. A gente só deixa as pessoas fazerem com a gente aquilo que a gente permite. É a gente que permite. Então, essas pessoas tóxicas, essas coisas, é a gente que permite que elas fiquem na nossa vida e fiquem lá e que continuem ali. Porque se a gente dá um stop, se a gente falar meio assim, vai de reto, Satanás, sai daqui. Eu não quero nada com você, não. Elas vão embora. E aí, se todas as pessoas fizerem isso com ela vai se tratar. Por quê? Porque ela vai começar a perceber que ela não tem ninguém ao redor dela. E isso que é o mais importante para a gente aprender com esse caso. Então, ficou aqui o momento coach, psicologia. Qual foi a frase? Repete aí, professor. A frase do meu terapeuta, você só deixa as pessoas fazerem aquilo que você permite. É você que permite. Então, a pessoa tá errada, mas você tá permitindo. Então, a gente não pode permitir, a gente tem que afastar essas pessoas da nossa vida. E disso vai tudo, gente, vai tudo aí. Vai relacionamento tóxico, amizade tóxica. Quem tem amizade tóxica? Aquelas amigas super tóxicas. Terapia com Marina Monteiro. Essa parte toda eu vou ter que cortar da minha aula gravada. Você tinha que ser psicóloga. Você tinha que ser psicóloga. Menina, eu estudei muito psicologia, porque eu estudo comportamento do consumidor em marketing. Então, eu estudo muita psicologia. Muita psicologia e neurociência. Porque se não tiver aula com essa mulher, ela adora uma discussão. Deixa ela falar a noite toda com a gente. Arrumando confusão. Eu adoro uma polêmica, gente. Vocês podem trazer polêmicas, tá? Para minha aula. Mas deixa as pessoas de lado, não é a mesma coisa. Não, porque você não é obrigado a carregar o peso dos outros. Você é obrigado a carregar o seu peso. Ela é um peso de outra pessoa, é um peso dela mesma. Você é cristão, professor? Sou. Católica. Também. Então houve uma contradição aí, porque a gente tem que carregar um peso dos outros, ou pelo menos ajudar. Mas isso aí que tá, mas, ô Gilberto, ajudar é uma coisa, carregar é outra. Grita. Entendeu? Ajudar é uma coisa, a gente pode apontar para a pessoa que ela tem aquilo, que ela precisa se tratar e ponto, acabou. Mas você não tem que carregar o peso dela. Você tem também que olhar muito para você, né? Para você também cuidar de você. Mas vamos voltar para a estatística, gente.
Aí, minha cabeça de vocês está assim? Tem alguém com a cabeça assim? Gente, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa social, econômica, de opinião, a gente tem os problemas de amostragem são muito complexos. Por quê? E aí entra a estatística de eleição. Por que é muito complexo? Porque tem hora que a gente tem que soltar a mão de alguns. Exatamente, Karine. É isso que eu quis dizer. A gente tem que deixar as pessoas, a gente tem que soltar a mão das pessoas às vezes para poder a gente ficar bem. Porque senão todo mundo adoece junto. E aí, gente, alguns problemas de amostragem são, assim, muito difíceis de serem resolvidos, e é por isso que a estatística, às vezes, ela mente, porque quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa eleitoral e você precisa ouvir todos os eleitores brasileiros. Lembra o vídeo aí do professor Guru que vocês acabaram de assistir, que ele fala sobre os eleitores? Existe uma diferença entre os eleitores e a população brasileira? Eleitores são todas aquelas pessoas que têm título de eleitor e estão aptas a votar. Porque existem eleitores que não têm título de eleitor. Essa pessoa não faz parte da minha população. Só que eu posso pesquisar. O ser humano é falho, né, gente? Nós somos todos falhos. Nós falhamos. Então, eu posso muito bem andar na rua para fazer uma pesquisa e eu só entrevistar pessoas que eu me afeiçoo com elas, que eu acho bonitas, ou que eu acho que estão arrumadas, que estão bem vestidas, ou que eu acho que não vão me assaltar. Sei lá, não sei que tipo de pessoa é essa que está fazendo a entrevista, né? São vários, os entrevistadores são vários tipos de pessoas diferentes. Então, podem passar 2 homens na rua, um todo maltrapilho e um todo arrumado. Vocês acham que a pesquisadora vai perguntar para quem sobre a pesquisa eleitoral? Para a pessoa que está arrumada. E não é preconceito, faz parte de um hábito nosso de procurar pessoas parecidas conosco. Nós procuramos sempre pessoas que se parecem com nós mesmos. Então, por que você, às vezes, quando está lá com seus amigos do seu bairro, se você mora na periferia, você está entre os amigos do seu bairro, você se sente super tranquilo quando você está em volta deles, e você se sente no seu ambiente, aquelas pessoas ali, você está se sentindo totalmente em casa. E aí, quando você chega no escritório pela primeira vez para fazer uma entrevista, todo arrumadinho, de calça, de sapato, de camisa fechadinha, todo arrumadinho, as meninas com cabelinho escovado, arrumadas, por que vocês se sentem deslocados ali? Porque vocês não estão no seu ambiente que você reconhece como um ambiente dos seus. A bala comendo e tudo suave. Não, gente, eu nunca cheguei a morar em um local nesse nível de bala comendo, não. Mas de vez em quando rolava uns tiroteios lá. Então, assim, é normal, então o ser humano é falho. Então, mesmo que eu fale assim, olha, você precisa estudar, você precisa entrevistar as pessoas da classe C e D. Cara, classe C e D é muito amplo. E se você, que faz parte dessa classe, não foi para a rua hoje, ficou dentro de casa trancado? E os eleitores que estão dentro de casa trancados, que não saem para a rua? Será que eles pensam diferente? Então, assim, existem falhas, tá entendendo, no sistema. Por quê? Porque a gente não consegue medir. É muito fácil você falhar. Na verdade, não é que existem falhas. A verdade é que é muito fácil você falhar. E aí, existe uma técnica especial para recolher amostras, tá? Dessa forma, cada elemento de uma população passa a ter a mesma chance de ser escolhido. E essa técnica de amostragem, existem 3 principais técnicas. Uma é a casual ou aleatória simples. Aqui é a mesma coisa que um sorteio lotérico. Eu vou sortear pessoas. Mas, quando eu sorteio pessoas, significa que todas as pessoas têm
a probabilidade de serem sorteadas. Não é isso? Sorteio lotérico. Eu tenho de número de 1 a 100. Loteria. Eu posso tirar o número do 1 ao 100. Ok? Todos esses números do 1 ao 100 podem ser retirados nessa amostra. E aí a quantidade da amostra vai ser de acordo, que vamos dizer assim, que seria K números ou X números, vai ser de acordo com o que eu quero descobrir, ok? Exemplo. Vamos obter uma amostra representativa para pesquisa de estatura de 90 alunos em uma escola. Ou seja, o número vai de 1 a 90. Eu poderia usar aqui para exemplificar a matrícula deles, eu poderia... A matrícula deles, eu podia numerar eles dentro de sala de aula, eu poderia fazer qualquer coisa. Ou eu posso botar os nomes deles ordenados de 1 a 90, em ordem alfabética. Só que eu vou dar um número para cada um deles, são 90 pessoas. Professora, Oi, Gabi. então a amostra seria uma parte da população? Uma amostra é sempre uma parte da população. E aí, o que nós estamos discutindo é que você pode fazer uma amostra de qualquer jeito, pegar quem você quiser e qualquer pessoa, ou você pode ter técnicas para você fazer essa amostragem para que elas sejam mais, estatisticamente mais aceita e mais correta. Descobrir que está errado a estatística? Se você olha as técnicas utilizadas, como que foi selecionada a amostra e tudo isso, sim, tem como saber. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Sim. Até porque se você pega o relatório de pesquisa, por exemplo, quando você faz uma pesquisa eleitoral, qualquer coisa de opinião, você pergunta a renda, você pergunta onde a pessoa mora, você costuma perguntar a idade, né? Para você botar essa pessoa dentro de o que a gente chama de umas caixinhas, né? Tipo assim, quem é essa pessoa aqui? O que ela representa? Eu poderia, por exemplo, estar entrevistando 50 pessoas de 20 a 25 anos da classe C, sendo que da classe C eu deveria ter pesquisado apenas 20 pessoas entendeu? Eu posso errar, porque eu posso ignorar essas regras, que é isso que eu estou tentando Repete para mim essa parte da classe, não entendi. De 20 a 25 anos. Vamos supor, vamos fazer uma suposição aqui agora. A suposição é que eu peguei lá a população da Grande Vitória e descobri que eu tenho 50 mil pessoas. Não sei nem qual é o tamanho da população da Grande Vitória, vocês me falaram isso na semana passada, mas, por favor, é aleatório os números que eu estou usando, não tem base científica nenhuma dos números, são exemplos. Então, vamos supor que eu tenho 50 mil pessoas que estão entre a idade de 20 e 30 anos, que são da classe C e D, ok? 50 mil pessoas, moradores da Grande Vitória, estão na classe C e D e têm entre 20 e 30 anos. Ou seja, eu estou afunilando, não estou? Eu não estou fazendo um funil de pessoas? Essas 50 mil pessoas, elas vão representar algo dentro da quantidade total da população. Eu posso usar essas 50 mil pessoas na sua totalidade, ou eu posso tirar uma parte dessas 50 mil pessoas para eu entrevistar elas, uma parte da galera da classe A, uma parte da galera da classe B, ok? Ou eu posso tirar em partes iguais para ser representativo. A gente ainda vai ver um vídeo sobre isso, calma. Eu estou explicando, mas a gente ainda vai ver isso de uma melhor forma. Estou tirando a dúvida da Gabi agora. Ou a gente pode tirar aleatório. Eu tenho 200 mil pessoas e eu vou sortear quem passa na minha frente na rua, eu vou entrevistar, ponto. A diferença, Gabi, é que você pode sim mentir com estatística, mas você também pode estar falando verdade com estatística, mas meia verdade. Ou seja, essa amostragem que eu estou explicando aqui agora, que é aleatória, é um sorteio, não é? O número está lá, de 1 a 90 alunos. Se eu vou tirar 3 alunos de cada sala, se eu vou tirar todos os alunos da mesma sala, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que eu vou pegar 10% desses alunos e vou sortear eles.
eu posso, inclusive, encontrar 10 alunos na mesma sala. E o errado é eu não avisar que foi tirado aleatoriamente. Entendeu? Porque aí eu vou estar manipulando a verdade. Porque quando eu uso a palavra aleatório, eu já estou dizendo que não é fiel. Porque eu fiz uma pesquisa aleatória. Eu fiz uma amostragem aleatória. Eu posso pegar aqui, ó, quando eu olho para a tela aqui do meu Google Meet, tá eu, do meu lado tá Gilberto, depois tá a Doninhas, depois tá a Guilherme, depois tá a Gabriela. Eu poderia pegar vocês 4 aqui, que a Doninhas não falou nada, mas Gilberto já falou, Guilherme já falou e Gabriela já falou. Eu poderia pegar vocês 4 aqui e falar bem assim, que da amostra dos meus 50 alunos em sala de aula, a amostra que eu peguei, 100% estão participando. Ok? Eu falei como que eu peguei essa amostra? Não. Eu simplesmente peguei todo mundo que está falando, todo mundo que me convém, que está aqui participando, e vou usar essas pessoas como exemplo. Sim. Mas eu deveria fazer o quê? Tirar 3 pessoas de Guarapari, 3 pessoas de Vitória, 3 pessoas da Serra. Ok? Justo, né? Justiça. Exatamente. Eu não posso manipular as coisas, mas eu também não posso mentir que eu estou fazendo algo aleatório. O problema é que as pessoas fazem algo aleatório e omitem essa parte. E aí ela não é estatisticamente ela não é uma coisa estatisticamente comprovada, nem estatisticamente comprovada, a palavra não é comprovada, mas ela não está estatisticamente correta para afirmações. Ela pode para estudos, para começar a ter uma ideia de algo, mas não para afirmações que representam a população. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente escuta no jornal, 20% dos brasileiros apoiam blá, sei lá, qualquer coisa. Não vou entrar em polêmica, Guilherme. Guilherme ficou olhando minha cara assim, mas não vai entrar em polêmica. Não vou entrar em polêmica mais. 20% dos brasileiros apoiam a saída da Carol Conká. Tá? Não vou entrar em política, não. 20% dos brasileiros. Se eu peguei uma amostra das pessoas que são amigos da Carol Conká, esse número vai ser alto, pode ser 20%. Mas se eu pego uma amostragem muito maior, esse número pode ir diminuindo. Então eu posso manipular a verdade, porque eu posso pegar uma amostra que me convém. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Que a estatística ela tem que ser feita muito corretamente. E aí, continuando... Como saber quando é manipulado e quando não é? Tem como saber isso? Então, Adonias, não tem como você ter certeza, tem como você desconfiar. Vou dar um exemplo. Esses dias eu vi uma pesquisa eleitoral de intenção de voto. Era de intenção de voto? Não, era uma pesquisa de rejeição do presidente. Lembrei. E aí, feito uma pesquisa, rejeição do presidente, eles fazem sempre, né? O Instituto XYZ entrevistou 1.000 pessoas na cidade de São Paulo. Gente... Isso é representativo, gente? O que vocês acham? Com certeza não, né? Então, só que as pessoas só escutam o percentual de rejeição. Eles não escutam quantas pessoas foram entrevistadas. E aí, as pessoas chegam a conclusões sem ser uma coisa feito estatisticamente correto. Entenderam agora? Você está entendendo, Gabi? Sim, você que estava com dúvida? Perfeitamente. Show. E aí, gente, para a gente obter os elementos de uma amostra, aqui eu ia falar dessa tabela, mas eu não vou falar dessa tabela, tá? Eu vou passar ela. Por quê? Porque vocês não usam essa tabela. Aí agora é o professor Guru de novo.
Eu vou botar aqui para vocês, para vocês verem. Antes do intervalo. Se bem que vamos sair para o intervalo? Vou parar de gravar aqui. Deixa eu parar de gravar aqui. Interromper.